quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quem estava aqui? Quem lembra o que foi que eu ministrei? Quando eu era menino, falava como menino. E aí, a gente conversou um pouco aqui sobre como é que tem que ser a nossa fala. Quando nós somos meninos, espiritualmente falando, existe uma fala, existe uma linguagem. Existe uma forma que nós falamos. Mas aí, Paulo ele disse, quando eu era menino, eu falava como menino. Então, me parece que existe uma fala de quando se é menino, espiritualmente falando, e quando se é adulto. Um adulto espiritual, ele tem uma fala diferente de uma fala de um menino. Você concorda? Mas Paulo, ele não diz somente que existe uma fala. Paulo diz que existe um sentir também. O menino, ele lida de uma forma com os sentimentos. Mas um adulto espiritual, ele tem que lidar de forma diferente. E tem também os pensamentos. Quando se é menino, se pensa de uma forma. Mas quando se torna adulto, também tem que mudar esses pensamentos. E eu pensando sobre essas verdades, veio ao meu coração, eu creio, da parte do Senhor, para a gente conversar um pouco sobre o segundo verbo que está nesse versículo. Que é o verbo sentir. Sentir diz respeito ao quê? A sentimentos. E sabem, amados, essa igreja, a igreja de Corinto, quando a gente vai lá para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, Paulo ele diz que não havia falta de nenhum dom nessa igreja. Mas ainda assim, ele instruía aquela igreja, para aquela igreja não andar como um menino. Para aquela igreja mudar a sua forma de falar, para aquela igreja mudar a sua forma de sentir e também de pensar. E essas mesmas instruções o Espírito de Deus traz para nós nessa noite. Amém? E quando a gente vai pensando sobre uma igreja que não falta nenhum dom, quando não se tem conhecimento, a gente imagina que uma igreja que opera muito nos dons é uma igreja adulta, é uma igreja espiritual. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ela nos mostra, amados, que somos maduros espiritualmente falando. Somos adultos espirituais, como quando nós falamos certo, pensamos certo e sentimos certo. Amém? E aí, eu estava me lembrando de um robô. Hoje em dia, a gente manda uma mensagem para uma clínica, para um lugar assim. Aí chega a mensagem de um robô, não é assim? Então, a gente começa a perceber que hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, os robôs, eles fazem muitas funções. Quem aqui já viu, que eu digo, eu quero uma bicha daquela? Um robô que sai varrendo a casa, não é? Então, existe robô hoje em dia para muita coisa, para varrer casa. Existe aquela máquina, né, que lava prato, seca prato, lava roupa, seca roupa. Então, a informática, ela tem crescido muito e os robôs, eles têm feito até cirurgias. É certo que existe um humano que está lá dando os comandos, mas quando eu fiz uma cirurgia do olho, há muitos anos atrás, foi feito pelo computador. O médico colocando lá, né, as medidas, as coisas lá, mas o procedimento foi feito por uma máquina, por um robô. Então a gente começa a observar que os robôs, eles fazem muitas coisas. Tem robô que eles chegam a entrar num prédio para desativar a bomba. Instruído pelo humano. Mas os robôs, eles fazem muitas coisas. Mas sabe qual é a diferença minha e sua dos robôs? Porque os robôs, eles não têm sentimentos. E nós, como seres humanos, nós temos sentimentos. Na verdade, o que faz a gente ser um ser vivo, humano, é porque nós sentimos. Uma das características, porque nós temos sentimentos. E esses sentimentos, eles podem ser alegria,
raiva, decepção, frustração, ansiedade, solidão, amargura, amor, esperança, desesperança. Tudo tem relação com os sentimentos. E nós, seres humanos, a gente tem uma característica dada por Deus, que tudo a gente faz com um significado. Tudo tem um significado. Nada é do nada nas nossas vidas. E os nossos sentimentos da mesma forma. Nós não ficamos sentindo algo do nada. Sempre existe alguma coisa que faz a gente estar se sentindo de uma forma. E eu fui buscar uma definição do que é sentimento. Sentimento significa estado de ânimo ou disposição emocional em relação a uma coisa, um fato ou uma pessoa. Estado de ânimo ou disposição emocional em relação a uma coisa, um fato ou uma pessoa. É o que fica depois da emoção. É o que se nutre após o evento ocorrido. E nós sabemos que muitas vezes nós temos sentimentos positivos, nós temos sentimentos negativos. Mas eu não sei você, mas comigo eu me pego muitas vezes assim. Você já observou que a gente segura mais os sentimentos negativos do que os positivos? Preste atenção, quando acontece algo com você, porque o sentimento é o que fica depois da emoção, né? É o que você nutre depois de algo que você passou. Aí quando alguém faz alguma coisa com você, quanto tempo você fica pensando sobre aquilo ali? Se for uma coisa boa, eu posso te garantir, horas. Mas se for uma coisa ruim, dias, meses. E tem pessoas que seguram aquilo ali por anos. E o Senhor já sabia dessas verdades. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou para a igreja. E hoje o Espírito de Deus está falando comigo e com você. A gente precisa trabalhar os nossos sentimentos. A gente precisa entender o que precisamos fazer com os nossos sentimentos. Porque nós já sabemos que porque não somos robôs, nós temos sentimentos. Mas o que fazer com eles, amados, é que vai fazer a diferença na nossa caminhada aqui, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Então, o que é que nós temos nutrido após ter passado aquilo que nos incomodou? E eu queria que a mídia colocasse aí uma imagem, a primeira imagem. Eu estudando, me veio essa imagem. Pode apagar as luzes, colocar a primeira imagem. Aleluia. Vai dar certo? O que é que vocês veem aí? Eu vi aqui, né, de longe, um gato. Se alguém chegasse, eu sei que tem pessoas que não gostam de gato, não gostam de animal, né? Mas eu sei que tem muita gente que gosta. Vamos supor que você é aquela pessoa que gosta de animal. E aí alguém chega com uma caixa, com esse animal. E você olha aquele animal e você pega e diz, meu Deus, que coisinha linda. Me dá para mim para eu criar? E aí você leva para casa. E aí, como uma pessoa que gosta de animal, o que é que você vai fazer com ele? Alimentar. Você vai dar comida, não é? E aí você vai alimentando, alimentando, alimentando. Só, amados, que chega uma hora que esse animal, que você pensava que era um gatinho, e que levou para dentro da sua casa, e que você ficou alimentando, ele passa a virar isso aqui. Se tornar nisso aqui. E é exatamente isso, que se não tivermos cuidado, nós estamos fazendo com os sentimentos negativos que chegam para as nossas vidas. A gente fica alimentando, 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 nutrindo, e o bicho vai crescendo, e o bicho vai crescendo, até que chega uma hora que te engole. Aleluia. E amados, Deus me trouxe aqui nessa noite, como boca de Deus, para salvar a tua vida.
Para você não ser engolido por algo que você tem alimentado. Aleluia. Aleluia. Porque se com um animal se alimenta, vai nutrindo ele cresce. E ele pode te engolir, o que é que se falar de sentimentos? Aleluia. Uma certa vez, eu ainda morando em Campina Grande, Janaína Albuquerque, a esposa do pastor João Roberto, ela ministrando, ela disse assim: tudo aquilo que a gente não alimenta, morre. Mas eu também quero te dizer que tudo aquilo que a gente alimenta, cresce. Cresce numa proporção que você vai se analisar nessa noite. E você vai perceber se algumas coisas têm acontecido com a sua vida. Porque se tem acontecido, é porque você está nutrindo sentimento que não deveria mais nutrir. E talvez você possa estar pensando aí: Lucerna, mas você não sabe o que fizeram para mim. Você não sabe o que disseram de mim. Você não sabe o que é que está acontecendo comigo. Não, amados, nem sei, nem preciso saber, mas eu sei o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus diz que quando nós éramos meninos, nós tínhamos uma fala, nós tínhamos um sentir, nós tínhamos um pensar. Mas quando nós crescemos, precisa existir em nós uma outra fala, um outro pensamento e um outro sentimento. Aleluia. E Martinho Lutero, ele diz algo, o irmão Hegel até repete em alguns livros dele, que diz assim: não tem como a gente impedir de algo, né, de um pensamento chegar na nossa cabeça. Não tem como a gente impedir de um pássaro pousar na nossa cabeça. Mas a gente tem como impedir dele fazer ninho. E como eu estava falando, não somos robôs, temos sentimentos. E não dá para impedir dos sentimentos chegarem nas nossas vidas. Bons e ruins, não dá. Eles vão chegar. Agora, o que a gente vai fazer com eles, se a gente vai deixar eles fazerem ninho na nossa cabeça, aí depende de mim, depende de você. Amém? Aleluia. E sabe, quando nós alimentamos os sentimentos, e agora eu falo especificamente nessa ministração sobre os sentimentos negativos mesmo, eles vão ficando fortes, como eu trouxe o exemplo do tigre branco. Vai ficando forte, vai ficando forte, vai ficando forte. Aí sabe o que é que acontece? Começa a ditar os nossos comportamentos, as nossas decisões e os nossos pensamentos. Pode prestar atenção se não é assim. A gente começa a nutrir aquele sentimento dentro da gente, começa a nutrir aquilo ali. Quando a gente nem se apercebe. E começamos a nos comportar. Tomamos decisões baseadas no que estamos sentindo. As nossas escolhas são afetadas, nossas decisões, nossos comportamentos, nossas atitudes. É tudo afetado, amados. Dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na igreja. Aleluia. E não tem uma vez que não seja prejuízo. Não é prejuízo. Você diz: Lucerna, mas já aconteceu isso comigo. Não aconteceu nada. Será? Aleluia. Um outro ponto importante é que os nossos sentimentos não podem ser o parâmetro para fazermos algo ou não. Todas as vezes, eu ensino a matéria como ser guiado pelo Espírito e eu bato nessa tecla. Todas as vezes que nós decidimos algo baseado na pressão, baseado no sentimento, estamos correndo um sério risco de fazer algo que Deus não está mandando a gente fazer. Quando as pessoas elas vêm se aconselhar comigo, debaixo de pressão, eu falo: espera a poeira baixar, para você ter clareza o que de fato você precisa fazer. Para você não nadar num oceano, num rio, em que as águas estão turvas, porque nadar em água turva, você não sabe para onde vai, que direção tomar. Agora, se as águas estiverem bem limpinhas, você vai conseguir, feito o peixe, aquele do desenho, né? Nemo, né? Vai saber bem direitinho que caminho tomar. Lá em Gálatas, abra a tua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 10. Gálatas capítulo 5, versículo 10. Confio de vós no Senhor,
que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Não alimente nenhum outro sentimento. Se tem alguma coisa que está te perturbando, a palavra de Deus diz, seja lá o que for, essa situação vai sofrer condenação. Eu só não posso me alimentar, nem você, de um sentimento contrário àquilo que a palavra de Deus, a gente vai ver, nos instrui. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Então fique tranquilo. Porque se alguma coisa se levantou contra você que foi injusta, essa situação ela vai sofrer a condenação. Então eu e você, a gente não precisa se alimentar de nenhum outro sentimento. Ou seja, a gente não precisa se alimentar daquilo que está perturbando a gente. Amém? E sabe, eu estava pensando sobre vários sentimentos. Em Efésios capítulo 4, versículo 31, a gente vai ver vários sentimentos que está escrito aí. Escrito para a igreja, diga assim, escrito para a igreja. Tinha gente dentro da igreja, amargurada. Aí não pode existir nos dias de hoje? Pode, amados. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você. E eu posso até te afirmar, já aconteceu comigo. E pode vir a acontecer novamente. Por quê? Porque nós somos humanos. E como humanos, os sentimentos eles chegam. Bons e ruins. Efésios capítulo 4, versículo 31. Efésios capítulo 4, versículo 31. Longe de vós toda a amargura. O que é amargura? Sentimento. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Isso é o que, amados? Sentimentos. A instrução do Senhor chegando para aquela igreja, olhe, deixe ficar longe de você. Coloque isso para bem longe de você, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia, deixe isso longe de você. Muito pelo contrário, porque está escrito, pode passar o outro versículo, 32. Antes, ou seja, ao contrário de tudo isso, ao contrário de você estar segurando a amargura, a cólera, a gritaria, a ira, a blasfêmia, a malícia, antes de tudo isso, faça o seguinte: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu não sei você, mas eu consigo compreender que provavelmente essa amargura, essa cólera, essa ira, gritaria, blasfêmia, bem assim, todo tipo de malícia, provavelmente estava acontecendo entre os irmãos. Não é assim? Porque ele fala, ó, longe de vocês essas coisas. Aí diz assim, faça o seguinte, antes dessas coisas, antes de vocês ficarem segurando, nutrindo esses sentimentos, faça o seguinte, sejam benignos, uns para com os outros, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aí eu fui buscar o que é que poderia ser a amargura, né? A amargura muitas vezes está relacionada às frustrações, ressentimentos, traumas ou situações que resultam em mágoas e razões para se tornar desgostoso com a vida. Aquela coisa que a pessoa está desgostoso da vida. Eu estou desgostoso com a igreja. Eu estou desgostoso com a minha mulher. Eu estou desgostoso com o meu marido. Estou desgostoso com o meu filho. Estou desgostoso. Eu estou o quê? Eu estou azedo. Eu estou amargo. Não tem mais sabor, não tem graça. É isso, amargura. Sabe que tem comidas, né, que a gente começa a comer, tem algumas comidas que a gente, alguns alimentos, né, que a gente come, que deixa um gosto amargo na boca, né? Já comeu algo assim? Você come, fica aquele negócio amargando na boca. Não tem alimento? E enquanto o alimento fica amargo na nossa boca, está tudo bem, porque é só um alimento. Mas quando é um sentimento que a gente está nutrindo, não vai ser a nossa boca que vai ficar amarga.
Vai ser eu e você, somos nós que vamos ficar amargos. E a vida, que deveria ser uma vida abundante, como Jesus propôs para mim e para você, começa a ficar sem graça, por conta de amargura. Aleluia. E uma coisa que muitas vezes a gente não se apercebe, e hoje pela manhã eu falei algo no final do culto, foi, né, uma homenagem para as crianças, para os pais. E uma coisa que a gente muitas vezes não observa, é que essa amargura que nós muitas vezes estamos sentindo, não afeta somente a gente, mas afeta quem está perto. E hoje pela manhã eu falei para os pais e pelas mães que estavam no culto, hoje pela manhã, e que está lá na internet. Muitas vezes a gente tem os nossos filhos e a gente fala, eu não quero meu filho andando com fulano, eu não quero meu filho andando com cicrano, porque fulano, cicrano não é uma boa influência para meu filho. Não é assim? Os pais geralmente querem seus filhos andando com pessoas que estejam fazendo coisas corretas, para de repente não influenciar eles para coisa errada. E está tudo bem em relação a isso. Mas se eu te disser que a maior influência da tua vida não são os amigos deles, nem as amigas deles, mas é você. Aleluia. Sabe por quê? Porque os amigos, eles vão passar. Mas pai e mãe não passa. Pai e mãe não passa. Então a maior influência para os nossos filhos não são os amigos. Não são as pessoas que estão chegando perto deles. Sou eu e é você. E se os nossos filhos, eles percebem que nós estamos amargos, frustrados, desgostosos, isso vai afetar eles de alguma forma. Luciana, como é que tu sabe disso? Porque eu também já passei. E teve um momento que a gente passou com algo tão difícil, que os meninos chegaram a falar que não queriam mais ir para a igreja. E eles diziam, meu pai e minha mãe não passaram essas coisas quando a gente era do mundo. Aí na igreja passa por isso. Eu não quero mais ir para a igreja. Por quê? Porque ele percebia que a gente estava para baixo, vamos dizer assim. A amargura é um sentimento ruim, de sofrimento, tristeza, de ressentimento. E sabe, amados, como eu estava falando, todos nós passamos por tempos difíceis. Mas algumas coisas nos afetam mais que outras. E ainda voltando, falando sobre a amargura ela pode ter surgido por causa de um acontecimento triste, ou por causa de uma injustiça, ou por causa de uma traição, ou por causa de alguma coisa ruim, que você ficou, em algum momento, do jeito que você ficou, e como eu fiquei também. E eu repito, a questão, amados, não é as coisas chegarem. A questão é a gente nutrir. Porque chega, a gente fica mal mesmo. Ou só sou eu? Pronto, só teve 2 amém bem baixinho, então eu vou tocar nas vestes dos outros, tudinho que lida bem com isso aí. Mas o Senhor, Ele é tão bom para conosco, que Ele nos instrui na sua palavra. Ele nos orienta para a gente ficar longe. Efésios está escrito isso. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse, longe de vocês. Por quê? Porque é possível estar perto. É possível estar dormindo com a gente. Quando você coloca sua cabeça no travesseiro, deita você e sua esposa, seu esposo, ou você sozinha, ou deita um monte de gente com você ali. Lucerna, durmo eu sozinho. Durmo sozinho, eu com minha mulher, com meu marido. Mas se na sua cabeça está lá A, B, C, D, fulano, cicrano, o que fez de tudo, eu quero te dizer que tu está levando para a tua cama todas essas pessoas. Você não está dormindo sozinho. Não está. Aleluia. Vamos ver lá em Tiago, capítulo 3, versículo 14. Tiago, capítulo 3, versículo 14.
Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, o que é isso? Foi escrito para quem? Diga, para a igreja. Então, na igreja, estava acontecendo, ou poderia vir a acontecer. E aí, o Senhor vem com a instrução. Se pelo contrário tendem em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso. Sabe o que é se gloriar disso? Eu tenho razão de estar assim. Eu tenho razão. Eu estou toda. Eu posso estar até errado de estar chateado e tal, mas eu estou chateado com razão. Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Não é sério, irmãos? A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Mas a palavra do Senhor diz, olha, o sentimento faccioso, na inveja, no sentimento faccioso, vai ter confusão. E toda espécie de coisa ruim. Eu não sei você, mas pensa num negócio que eu não quero, é coisa ruim perto de mim. Vai para lá, cão dos infernos. A gente já tem uma vida, né? Não vou dizer atribulada, porque a gente está na vitória. Mas a gente tem uma vida já com tantos desafios, não é? Eu quero lá coisa ruim perto de mim, irmãos. Já basta os desafios do dia a dia, que a gente tem que lidar, ainda tem coisa ruim. Quero não. Quero não. E sabe o que é sentimento faccioso? Vem da palavra grega, eritheia. Significa egoísmo, rivalidade egoísta, ambição egoísta. Essa palavra verdadeiramente significa o vício de um partido criado para o seu próprio orgulho. O querer ser mais do que os outros, criando facções. Diga misericórdia. Como é que pode, dentro da igreja, a instrução, Tiago falando, olha, dentro da sentimento, que não haja entre vocês sentimento faccioso. E o que é o contrário de orgulho? Humildade. Humildade. E sabe, amados, eu tenho, vez ou outra, falado sobre isso quando eu estou ministrando. Se a gente não tiver cuidado, a gente fica muito eu. Mas não é sobre a gente, não. É sobre o Senhor. E se eu ou você vier a perceber que em algum momento a gente está querendo ser mais do que o outro, se lembre, isso é sentimento faccioso. Bote para correr perto de você. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém, amados, é melhor do que ninguém. Uma pessoa que fica muito se exaltando porque eu assim, porque eu assado, amados, eu já fico com um pé atrás. Agora isso muitas vezes tem maridos dentro de casa assim, maridos egocêntricos, tem esposas, tem filhos, tem líderes, tem liderados, tem em todo canto, tem. Pessoas que querem ser mais do que os outros. Tem um ditado que diz assim, você quer conhecer uma pessoa? Quem sabe desse ditado? Quer conhecer uma pessoa, dê a ela o quê? E o quê? E dinheiro. Aí você vai conhecer. Mas em nós, como cristãos, não.
Eu conheço pessoas, né, lá de Campina Grande, pessoas que eram próximas nossas, não era da igreja não, mas fazia parte do nosso contexto familiar. E essa pessoa, ela não tinha nada, ela era uma vida muito difícil. E eles começaram, a família, né? Ela e o marido começaram a crescer, financeiramente falando. Até o jeito de falar mudou. Eu digo, quem já viu um negócio desse? Eu já vi falar que dinheiro e poder faz muita coisa, mas mudar até a fala da pessoa. O jeito de falar, a postura, e não era positivamente não, eu estou falando negativamente. Olhava para você de cima para baixo. Isso é uma tristeza, amados. E a palavra de Deus nos instrui sobre isso. Isso é sentimento faccioso. Rivalidade, né? E ambição, orgulho. Lá em Hebreus capítulo 12, vamos lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Se você não quer confusão e não quer coisa ruim, deixe esse sentimento faccioso longe da sua vida. Inveja e sentimento faccioso. Luciana, como é que pode uma pessoa dentro da igreja com inveja e sentimento faccioso? Por quê? Gente, aí eu vou voltar ao que eu falei no início. Somos pessoas humanas, nós não somos robô. E qualquer um de nós, amados, está sujeito a isso. Qualquer um de nós está sujeito a isso. É muito sutil. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Lembra que eu falei que uma pessoa com amargura, ela não só afeta ela, mas ela afeta quem está perto? Hebreus fala sobre isso. Que a gente não deve ter em nós uma raiz de amargura. O que é a raiz de amargura? Lucerna, pode chegar em nós a amargura? Pode. Mas ela não pode ser nutrida a ponto de virar raiz. Vocês entendem isso? Então a amargura, a decepção, a frustração, o ressentimento vai chegar. Só que nós não podemos deixar eles tão fortinhos e tão nutridos que criam uma raizinha bem extensa. E aí uma raizinha pequena a gente arranca com o dedo, mas uma raiz grande só um machado. Só que quando passa o machado que vai arrancar aquela raiz grande, sai deteriorando calçada, parede, muro. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando, então é algo que brota, se brota é de dentro, vos perturba, ou seja, a amargura traz perturbação. Literalmente a gente fica aperreado, agoniado, abusado, irritado, com vontade de dar na cara quem chega perto. Minha gente, Nem é. A gente fica perturbado mesmo. Sabe aquela pessoa que você olha e não vê mais brilho nos olhos? Você não vê brilho nos olhos. Provavelmente ela está perturbada. Pode ser por amargura, pode ser por qualquer outro tipo de sentimento. Mas tem relação com o sentimento. E a Bíblia diz que se cria raiz, se brota, por meio dela, muitos podem vir a ser contaminados. Eu já estou encerrando, mas eu vou precisar te falar sobre algumas sinalizações que podem ter relação com os sentimentos que a gente vem a estar nutrindo. Uma pessoa que alimenta, que nutre sentimentos, ela deixa de sonhar, de acreditar, de planejar e começa a sinalizar. Primeira coisa, ela começa a sinalizar isolamento. Ela quer logo se isolar. Ela não quer conversa com ninguém. É a primeira coisa. E a palavra de Deus diz que o solitário, ele busca os seus próprios interesses.
A segunda coisa que ela começa a sinalizar, vitimismo. Ela começa a cultivar o fracasso e ainda procura culpados. Sempre culpando alguém ou alguma coisa por algo que não está acontecendo na vida dela ou que aconteceu. Terceiro ponto, terceira sinalização, frieza espiritual. Quando a gente está nutrindo, lembra, não é que não chega os sentimentos, chega tristeza, chega decepção, chega frustração, ressentimento, mágoa e o diabacete, chega. Não é não chegar, é a gente não nutrir e virar um tigre. Aí quando vira um tigre, é exatamente isso aqui que acontece. Isolamento, vitimismo, frieza espiritual. Fica sem motivação para nada que diz respeito à vida com Deus. Ler a Bíblia, orar, ter comunhão com os irmãos, servir, tudo que diz respeito à vida com Deus, evangelizar, orar pelos enfermos, tudo que diz respeito à vida com Deus, você começa a não ter mais tanta motivação. Quarta sinalização que quando uma pessoa está nutrindo, né, sentimentos, potencialização. Parece que tudo e todos está conspirando contra ela. E ela começa a ver chifre em cabeça de cavalo. Tudo que é pequeno, ela começa a ver grande demais. Quem está perto diz assim, mulher, não é assim não. Homem, não é assim não. Mas a pessoa não consegue enxergar. Porque o tigre está engolindo ela. Outra coisa, medo. Começa a demonstrar insegurança. Fica com receio de tentar de novo. Pensa, se eu tentar de novo, eu vou me frustrar mais ainda. Então, para eu não me arriscar, é melhor ficar aqui quietinho na minha. Medo. E o último ponto. Perca do foco. Fica insistindo tanto naquela coisa velha, naquele sentimento ruim, nas coisas que não deram certo, que esquece do que tem. Perde totalmente o foco. T.D. Jakes, eu queria chamar o grupo de louvor. T.D. Jakes, ele diz o seguinte: não damos atenção ao que resta, porque estamos focados no que perdemos. Não damos atenção ao que resta, porque estamos focados no que perdemos. E escuta isso. Isso pode ser salvação para a tua alma. Onde estiver a sua atenção, é onde vai crescer. Se a sua atenção estiver nos sentimentos negativos que têm chegado para a sua vida, isso vai crescer. E o diabo, ele é especialista em ficar mostrando para você o que você perdeu, o que não funcionou, o que não está acontecendo, para matar o que restou na sua vida. E a gente não tem como ressuscitar o que morreu, mas a gente pode fortalecer o que sobrou. Não tem como ressuscitar as coisas que aconteceram. Não tem como fazer com que aquilo ali não venha, né, a existir. Mas a gente pode fortalecer o que sobrou. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 9 ao 18 diz: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Olha quando é que somos fervorosos de espírito. Servindo ao Senhor. Também, né? Uma das formas. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade.
Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu peguei esse versículo, Romanos 12, de 9 a 18, e eu saí listando. Amados, é tanta preciosidade que tem aqui para as nossas vidas. Instruções do Senhor, Ele diz, olha, ame sem hipocrisia, deteste o mal, se apega o bem. É tanta coisa boa aqui, olha, não, seja fervoroso do Espírito. É tanta coisa boa aqui, e uma delas é, tenha o mesmo sentimento de um para com o outro. Não seja orgulhoso, tenha um sentimento de um para com o outro. Mas aí a gente vai entender que sentimentos são esses, porque ele falou lá em cima, né? E Filipenses 2:5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A gente não está falando sobre sentimento. Luciana, qual é o sentimento que eu devo nutrir? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Esse é o sentimento, amados, que nós precisamos nutrir. O mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Se esvaziou. Jesus, ele se esvaziou. Foi isso que a gente leu? A si mesmo se esvaziou. Assumiu uma forma. E tem uma forma que a gente precisa assumir. Uma maldade que a gente precisa assumir. Assumindo a forma de servo. Se tornou semelhante aos homens. Mais ou menos assim, Jesus dizia, o que você passa, eu sei o que é. As aflições que você passa, eu sei o que você está passando. Foi uma identificação tão grande que por isso que ele foi à cruz, no meu e no seu lugar, porque teve identificação. Aleluia. A si mesmo se humilhou, se tornou obediente. Olha que sentimento que Jesus, ele nos ensina, o sentimento de Jesus como era. Eu te digo, mas a gente tem muito que aprender com o nosso mestre. A gente tem muito que aprender com o nosso Senhor. Muito. O tigre, ele fica grande demais e ele fica querendo nos engolir. Ele está a ponto de querer nos engolir porque a gente está cheio da gente mesmo. Muito cheio da gente. Mas se a gente nutrir o sentimento que havia em Cristo Jesus, se esvaziar, a gente vai ver que o outro pode continuar do mesmo jeito, falando as mesmas coisas, agindo da mesma forma, pensando do mesmo jeito sobre você, mas aquilo ali não vai mais afetar a sua vida emocional e, consequentemente, a sua vida espiritual. Porque a nossa maturidade espiritual, ela tem total relação com a nossa maturidade emocional. Por isso que a gente precisa cuidar dos nossos sentimentos. Você pode ficar de pé? Você recebeu alguma coisa da parte do Senhor? Aleluia. 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 Exaltado seja teu nome, Senhor. Você pode estar pensando, essa palavra não foi para mim, mas essa palavra foi para todos nós. Todo dia surgem situações para gerar em nós sentimentos negativos. Às vezes é até da gente mesmo. Às vezes é do outro, todos os dias. Aleluia. Mas que a gente não alimenta esse tigre branco. Que a gente não alimente. Quando chegar, seja sensível para perceber. E você fala, Senhor, eu estou sentindo isso, aquilo, outro. Você pode conversar com seu esposo, com a sua esposa, com um amigo, um irmão, com um pastor, enfim. Eu estou mal, eu estou sentindo isso, aquilo, outro. Não tem problema não.
Fala aquilo que você está sentindo. Mas decide não nutrir. Decide não nutrir para você não ser engolido por essa miséria. Porque é uma miséria de vida. Isso adoece, amados. Eu estou te falando, isso adoece. Não é, Huerto? Quem é da área da saúde, amados, isso adoece. Eu vou repetir, isso adoece. Luciana, você está profetizando? Não, eu estou falando que cientificamente falando, adoece. A pessoa se torna adoecida quando alimenta esse sentimento. E a palavra do Senhor veio para te alcançar. Para que quando chegar, você seja rápido. E se já chegou e o bicho está grande, aí a unção do Senhor está aqui disponível para despedaçar esse bicho. E eu quero que você seja ousado ou ousada. Se você está aqui e você tem se sentido assim, como sendo engolido por sentimento de frustração, de medo, de insegurança, de amargura, de mágoa. Isso tem te sufocado, isso tem consumido tuas energias. Eu quero que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Não quero nem saber com quem você está, se o que foi, que agora não me interessa. Não me interessa. Mas você sabe o que está te consumindo por dentro. Então, se tem coisas que tem mesmo sugado suas forças, sua energia, tem te deixado sem movimento. Mas onde existe vida tem que ter movimento. Se você está se percebendo paralisado, amordaçado, amarrado, a unção do Senhor está aqui para te alcançar. Amados, eu estou aqui séria com Deus. Eu não vim aqui, amados, dar palestra. Aleluia, eu poderia dar uma palestra, mas, amados, eu não vim aqui dar palestra de psicologia. Eu vim aqui, amados, para falar da parte do Senhor. Para você sair livre desse lugar. E para quando amanhã coisas chegarem, você ter clareza de como fazer. Aleluia, aleluia. E a gente vai cantar aquela música assim. Não há felicidade